Olá e bem-vindo a mais esse vídeo, eu sou o Wilker e esse é o canal É Top Saber. E hoje nós vamos falar sobre o que é suporte, o que é uma resistência no mercado aí. Eu trago para você várias análises gráficas aí de Bitcoin, de várias outras criptomoedas no mercado aí, mas muitas das vezes eu recebo perguntas, Wilker, o que é suporte, o que é resistência, né? Se você não souber o que é um suporte, o que é uma resistência, fica bem complicado entender uma análise gráfica. Então eu tenho uma playlist onde eu estou falando sobre como tentar entender melhor aí, os gráficos, né, sobre alguns indicadores. Eu já falei sobre o que é candlestick e como usar os padrões de candlestick para o seu benefício. Eu vou deixar esse link na descrição, se você ainda não assistiu vai ser interessante. Mas nesse vídeo em particular nós vamos falar sobre o que é resistência e o que é suporte, como encontrar isso aí, como definir. Nós vamos falar sobre stop loss, ordem de compras e uma possível mudança de mercado, porque é nessa resistência, né, nesse suporte, que muitas das vezes a gente vê uma mudança de mercado. A gente está tendo alta, o mercado não consegue quebrar essa resistência e passa por queda. Então nós vamos olhar isso aí. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar aí nos comentários. Eu vou tentar deixar isso aqui o mais interessante possível, mas como é um conceito que você tem que entender, eu vou estar repetindo aqui um pouco. Mas vamos começar aqui. Então a gente tem o mercado, começa a passar por uma queda, isso aqui pode ser qualquer mercado. Então a gente vem aí passando por essa queda e começa a revidar, mas não é o suficiente e continua caindo, né? Nossa, é uma queda, pá. E aquilo começa a encontrar um chão, digamos assim. Então ele encontrou esse chão, criou força, começa a ter ganhos aí, né? Esse aqui é o gráfico mais interessante. Mas aqui, olha o que acontece, ele encontra um peso, né? Então ele não consegue passar esse peso e volta a ter perdas. Então o que acontece? O mercado, nesse período aqui, os investidores falaram, poxa, o mercado está muito mais caro do que ele realmente vale. Então, o preço vai continuar caindo, vamos vender nossas ações. Então, o que a gente já vê aqui? A gente já vê aqui uma resistência. Então, a gente já vê essa resistência sendo formada aqui, né? Então, o que acontece com o mercado? O mercado continua aí tendo perdas, né? Passando por essas perdas. E aqui embaixo ele começa a inclinar, né, a encontrar esse chão novamente. Então o que é isso? Isso aqui é o que seria o suporte. Então a gente tem aqui esse suporte aqui. Então isso aqui é só para você entender que aonde o mercado encosta, né, se for na alta é resistência e se for na baixa é suporte. E é muito interessante lembrar que uma resistência pode sim virar um suporte, então, e um suporte pode virar uma resistência, vice-versa. Vamos ver isso aqui agora, porque a gente vê isso aqui, olha, o mercado continuou tendo quedas aqui, encontrou um chão, encontrou uma parede aí, nessa parede ele criou uma base, nessa base ele encontrou forças para voltar a ter ganhos, né? O mercado pensou, poxa, é aqui que esse é o ponto ideal para eu comprar, então vamos começar a comprar. Ele começou a comprar, porém encontrou essa resistência aqui, né, essa parede, né? Então batendo na parede, aí não conseguiu quebrar essa parede. O que aconteceu? O mercado perdeu confiança e voltou a ter quedas. Mas aqui a gente vê um cenário diferente. A gente vê, olha só, o mercado volta a ter ganhos, que maravilha, né? Então ele começa a ter ganhos aí, tal, tá meio que drifting aí, continua forte, só que dessa vez ele encontra uma resistência aqui, mas ele consegue quebrar. Uau, volta a ter ganhos. Nossa, o mercado está fenomenal. Então o que é isso? Ele continuou a ter ganhos, encontrou uma resistência mais ou menos aqui, ficou drifting, porém não aguentou e teve uma queda aí, né? Teve essa queda forte aí, uma vendida de uma vez aí, começou a drift aí, porém caiu, né? Caiu aqui e voltou, encontrou esse suporte, né? E voltou a ter ganhos. Então a gente pode ver isso aí no mercado sim. O que acontece? O que era uma resistência aqui, agora passou a ser suporte. Então o que estava, o que não estava permitindo o mercado ter ganhos, né? Quando ele foi quebrado nesse período aqui, quando ele foi quebrado aqui, o que era resistência, agora virou suporte. Ele está dando esse suporte aqui para o mercado voltar a ter ganhos. Então a gente não está atingindo esse nível aqui embaixo mais, então a gente não está atingindo aqui, mas a gente está fazendo do que era a antiga resistência, o suporte. Então ficou aí um mercado, um gráfico bem interessante, né, bem colorido e tal, mas espero que deu para entender qual que é a noção aqui de suporte, resistência e suporte, porque isso aí é muito interessante. Você sabendo, olha só, você sabendo que aqui, que nesse ponto aqui, ó,
é uma base, a gente sabe que tem uma possibilidade de uma mudança de mercado, igual a gente viu aqui atrás. Ela vinha de queda, encontrou essa base, geralmente ele indica que está, geralmente forma uma bandeira, de alguma forma a gente tem alguns indicadores indicando que, confirmando essa possibilidade de uma reação, né? Mas geralmente a gente vê esse suporte, isso aqui já é o suficiente para a gente ficar esperto, para a gente ficar pensativo, poxa, isso aqui é uma oportunidade de compra, então o que eu vou fazer? Eu poderia comprar aqui e colocar uma ordem de venda, ou seja, um stop loss aqui, porque se o mercado quebrar isso aqui, né, digamos que o mercado, ao invés de começar a subir aí, ele passou por queda, ele iria continuar caindo e encontrar um suporte aqui embaixo. Então você não queria comprar aqui, se ele caísse você ficasse preso, então você poderia colocar o seu stop loss aqui, uma ordem de venda, para você não ficar preso e poder comprar aqui embaixo. Então é basicamente isso aí. A gente tem algumas fotos ilustrando mais sobre isso aí, bem interessante. Então a gente vê aqui, ó, o mercado vem de uma queda aí, encontra esse suporte que é o azul aqui embaixo, volta a ter ganhos, encontra essa resistência, né? Esse azul aqui é a resistência, esse vermelho aqui é a resistência, onde ele bateu e não conseguiu quebrar, voltou a ter perdas. Ele voltou a ter ganhos aqui, falou, não, eu acho que aqui é o preço ideal de comprar, voltou a ter ganhos, mas não conseguiu quebrar essa resistência, o que? Encontrou esse suporte, veio ter perdas e encontrou esse suporte aqui embaixo. Então passou esse drifting e a gente vê ele aqui volta a ter ganhos, porém não conseguiu. O mercado geralmente dá 3 tentativas, né? Na terceira ele falou, não consegui não, olha, eu vou passar por queda, só porque não. Então aqui ele voltou, olha, ele já voltou a ter ganhos, e aqui foi onde foi o breakout, foi essa mudança de mercado, né? Ele voltou aqui, testou essa resistência, porém ele conseguiu quebrar ela, então ele quebrou a resistência, a gente tem aí uma mudança de mercado, onde a gente tem um mercado que estava em quedas, agora esse mercado vai ter alta, né? Então ele teve alta e chegou aqui a essa nova resistência, a gente vê da mesma forma acontecendo. Aqui agora é um suporte, a gente tem essa resistência. O mercado, ele sempre vai subindo em escadinha, né? Sempre que tem uma resistência ele para, geralmente, essa é na maioria dos casos, sempre que tem uma resistência ele para, ele fica tentando ali, se ele continuar quebrando, ele vai até a próxima resistência, ele nunca sobe de uma vez, só na Bitcoin mesmo que a gente vê o mercado subir aí $1.000, $1.500 em um candlestick só. Mas geralmente eles vai subindo em degrau, né, em escadinha, da mesma forma a queda também, na maioria dos casos. Mas aqui são alguns exemplos bem interessantes. Vamos continuar aqui. E aqui a gente tem outro exemplo, né? Eu acho interessante mostrar esses exemplos para você entender e não ter dúvidas, ver se usando aí o máximo de dúvidas possível. Então a gente vê que o mercado passa por essa queda, encontra essa linha aqui, que até o momento a gente não sabe o que é. A gente suspeita que pode ser um suporte, porque como eu não tenho informações aqui no passado, então ela começa a ter ganhos, né? Drift aí, teve ganhos maiores, porém tudo que sobe desce, né? Então só porque ela caiu, encontrou esse suporte aqui de novo, só porque olha só o que é interessante, esse suporte não foi o suficiente para segurar esse mercado. O mercado desceu mais pesado que esse suporte e acabou o quê? Quebrando o suporte. Olha só o que aconteceu. O mercado começou a passar por perdas, né? Teve aí uma correção maior. Então ele corrigiu, teve essa queda maior, começou a ter ganhos. Olha só, aquilo começa a indicar tentativa de ganhos, né? Tentativa bullish aí, só porque o suporte está muito forte, ou melhor dizendo, a resistência, né? Então aqui a gente tem aquele exemplo, o que está servindo de suporte para ela aqui, agora aqui vira resistência. A gente tem 3 tentativas negadas aqui nessa resistência, né? O que era suporte agora virou resistência, e até que ele consegue quebrar. Olha só, geralmente o mercado indica isso aqui pra gente, esse sentido aqui, triângulo, né? Então geralmente a gente tem o mercado indicando isso aí pra gente. Nós vamos ver mais exemplos disso aí, logo nós vamos dar uma olhada no gráfico da Bitcoin, tem uns exemplos lá perfeito. E contudo, ele formou isso aqui, criou essa base, criou essas forças aí e continuou tendo ganhos. Então o que era agora para ela, que era resistência, agora aqui já é suporte. Olha só, virou suporte, o level de suporte. Então esse suporte foi o suficiente para dar impulso para ela voltar a ter ganhos, teve esses ganhos, voltou a ter quedas, só porque dessa vez o suporte conseguiu segurar essa queda, conseguiu oferecer o suporte adequado. Então a gente vê aí o mercado reagindo dessa forma,
tentou esse suporte aqui novamente, veio dessa queda, tentou esse suporte novamente e conseguiu ter ganhos, né? Então, se eu fosse indicar aqui um outro suporte, eu diria que aqui, deixa eu mudar aqui, mas eu diria que aqui seria uma área de suporte para esse novo level, esse outro nível que ela atingiu, né? Então, bem interessante isso aí, espero que deu para sanar todas as dúvidas. Se você tiver aí alguma dúvida que eu não falei, deixe nos comentários, eu posso estar fazendo um outro vídeo falando mais sobre isso, porque isso aqui é uma questão muito importante, até por isso que eu estou martelando aqui, mostrando vários exemplos, porque é muito importante entender essa questão. E aqui o último, antes de ir para o gráfico da Bitcoin, a gente vê aqui, o mercado teve esses ganhos, aqui, bem aqui ele encontrou, né, uma resistência, quebrou essa resistência, e aí fez dessa resistência o que? O seu suporte. Então desde então ela está conseguindo só se manter aí em cima, vamos dar uma olhada. Então agora ela está conseguindo se manter, ela vem aí drifting aí, criou uma base aqui, né, voltou a ter ganhos, teve essa perda, encontrou o que? Esse suporte, o que era resistência aqui atrás, aqui está servindo de grande suporte para esse mercado, voltou a ter ganhos, passou por essa queda, dessa vez não chegou a encostar, então o mercado já está mais forte, teve esses ganhos aí enormes, encontrou aqui uma parede, né, uma resistência, não conseguiu quebrar, continuou aí drift, então o mercado ficou aí, olha, uma resistência, suporte, resistência, pode durar um dia, pode durar uma semana, um mês, até um ano, depende do mercado, você pode usar isso aí em qualquer horário de gráfico, seja a 5 minutos, a 30 minutos, a 1 hora, 2 horas, né, um dia, uma semana, até um mês, você pode usar essa tática aqui, esse suporte resistência aqui. Então encontrou esse suporte aqui de novo e voltou a ter ganhos, né? Encontrando essa resistência aqui novamente. Então, da última vez ele não conseguiu quebrar, dessa vez também não, isso é um indicador, uma possibilidade que o mercado vai passar por essa queda. Então, o que aconteceu? O mercado passou por queda, aqui ela está formando uma base, né? Tentou de novo, não conseguiu. Então a gente vê aqui, ela passou por essa queda, só porque aqui o que estava seguindo, o que serviu de suporte para ela aqui, e serviu bastante suporte para ela aqui, né? Que setinha feia. Agora, virou o que? Virou resistência, porque ele passou por essa queda aqui, então o suporte não foi suficiente, ele começou a ter ganhos, mas atingiu essa nova resistência, que antigamente era suporte, agora virou resistência, e agora vem dessa queda aí, e agora a gente vê e entende que ele vai passar por uma correção maior. Então, ele já até quebrou esse nível aqui, que está aqui assim, então foi quebrado aqui, né? Deixa eu desenhar aqui a linha mais reta do ano. Então, ele vai passar por uma queda maior ainda. Então, é bem interessante a gente ter uma grande noção de mercado, como o mercado vai reagir, só entendendo o que é resistência e suporte. E eu acho que deu para entender bem, eu martelei bastante na sua ideia aí. Mas se tiver alguma dúvida, alguma coisa não ficou claro, deixa aí nos comentários, por favor. Vamos continuar aqui, dar uma olhada no gráfico da Bitcoin. Então vamos começar aqui, a gente está no gráfico da Sex.io, BTC-USD. Cada mercado tem um gráfico um pouquinho diferente, então é por isso que é bom mencionar isso aí. A 3 horas, então a gente vê nesse exemplo aqui, a gente vê aqui embaixo, o mercado vem drift aí, passou por essa pequena quedinha que foi suficiente para dar força para o mercado, né? Então o mercado continuou tendo ganhos e veio tendo ganhos, enormes ganhos, até que aqui, por algum motivo, ele parou de ter ganho, não conseguiu ter ganhos, né? Então, isso aqui agora é uma resistência no mercado. Então, o que a gente vê aqui, ó, é uma resistência, o mercado não conseguiu quebrar isso aqui. Então, ele ficou abaixo, ele submeteu a esse paredão aí, não conseguiu quebrar. Ficou drifting aí, passou por essas quedinhas. Na segunda tentativa, ele foi renegado, só porque dessa vez ele ficou rente aí nessa resistência. Falou, poxa, agora eu vou quebrar. Né, os investidores estavam ali meio indecisos, começou a comprar, conseguiu quebrar essa resistência. Então, bem aqui, a gente tem uma mudança aí de mercado. Agora, o que era resistência passa a ser suporte, o mercado começa a drift aí em cima, né, fica fazendo o seu suporte por um bom tempo, até que teve suporte suficiente para começar a ter ganhos, né? Então a gente vê aí, ele começou a ter ganhos aqui. Então, bem interessante aqui, a gente já vê ele dar uma resitada, né, enquanto aí uma pequena dificuldade, mas tudo bem, ele consegue aí ter ganhos, mas a gente já nota, né, que isso aqui já vai ser um suporte mais na frente, mas até então a gente não sabia, né? Digamos que isso aqui está aqui,
a gente tem essa resistência aqui. De qualquer forma, a gente pode entender que isso aqui é uma pequena resistência. A gente começa a ter esses ganhos aí, só porque o que acontece? A gente começa a ter ganhos maiores, né? Então a gente começa a ter esses ganhos maiores, encontra aqui outra resistência. Então aqui a gente está no mercado bullish, a gente só encontra resistência, né? Então a gente encontra aqui uma outra resistência. Eu vou colocar aqui assim, dessa forma. Mas o que acontece? Nessa resistência o mercado começa a passar por queda. Então aqui a gente vê uma queda enorme. Esse candlestick aqui, olha, quase encontrou a segunda, quase encontrou aqui o segundo suporte, mas foi assim, em questão de 30 minutos ele já voltou rapidamente e encontrou esse suporte aqui. Começou a drift, aí teve esses ganhos, a gente vê aí, teve esses ganhos, voltou a ter essas quedas aqui e contudo fez um suporte aqui, a gente vê ele criando esse suporte e teve esses ganhos. Então a gente vê que aqui atrás já começou alguma coisa, isso aqui estabeleceu uma fundação para na frente ela ter esses ganhos aí. Então o mercado continuou aí, teve esses ganhos, encontrou uma pequena resistência mais ou menos nessa área aqui, que é mais ou menos aqui. Então a gente não sabia exatamente, mas a gente sabia que tinha encontrado uma resistência aqui, que na verdade isso aqui é uma falsa resistência, né? A resistência na verdade está estabelecida nesses dois candlesticks aqui. A gente tem essa resistência aqui só que o mercado começa a ter ganhos, olha só, ele começa a ter ganhos de forma make drifting aí, e olha só o que acontece, ele teve aí enormes ganhos, né? Teve esses ganhos aí. Então vamos dar uma adiantada aqui e como entender, né? Olha só o que aconteceu. Mas como entender? Igual eu estou aqui, na minha opinião eu vejo aqui a Bitcoin, esse aqui a Bitcoin começa a tomar uma decisão aqui, a gente vê, olha só, esse sentido triângulo acontecendo, começa a acontecer aqui, então a gente vê isso aí acontecendo, mas como saber se isso aqui é um lugar legal de investir, se esse aqui é um suporte, uma resistência? Então a gente vê que ela vem formando essa base abaixo, né, bem abaixo de uma resistência. Então a gente tem uma resistência acontecendo bem aqui. Então o que a gente pode fazer? Ele quebrou essa resistência aqui e começa a passar por esses ganhos. Então é bem possível que a gente vê o mercado reagindo aí positivo, né? É bem possível que a gente comece a ver aí alguns ganhos. A gente poderia, igual, vou tirar aqui o zoom um pouco, para ter certeza de confirmação, a gente vê que o mercado ele confirma para a gente essa questão de suporte e resistência. Igual aqui atrás a gente vê que o mercado já vinha passando, né, ele passou por uma resistência, teve essa queda, encontrou essa mesma resistência nesse nível aqui, conseguiu ter esses ganhos aqui. E agora atualmente o cenário é esse aqui, então a gente está usando essa resistência aqui, a gente está sendo submetido a essa antiga resistência. Olha só, então a gente tem isso aí no mercado. É bom a gente ter uma noção geral do mercado, isso aí traz mais valor, traz uma noção maior. Então a gente vê isso aí. O que estamos esperando aqui nesse momento é uma confirmação de quebra de uma resistência que foi formada, olha só, bem daqui atrás, né, de alguns dias atrás. Então a gente vê essa resistência aqui, a gente vê novamente aqui também e novamente aqui. Então tendo essa confirmação, igual a gente já viu que ele quebrando essa resistência, então o mercado tem sim possibilidade de voltar a ter ganhos, né? Então se teve no passado, os investidores acreditam que tem esse valor, que pode sim chegar a esse valor que já chegou antes. Então bem interessante e espero que deu para entender como funciona essa questão de suporte e resistência. E aquilo que eu estava dizendo mais cedo, o mercado ele não sobe de uma vez, igual eu estava aqui embaixo, né, não tem esses ganhos dessa forma, assim, é só na Bitcoin mesmo que a gente vê, em alguns casos, ela ter aí 1.000, 1.300, 1.500 dólares de ganho por dia, mas geralmente, na maioria dos casos, né, a gente vê, até aqui mesmo na Bitcoin, a gente vê ela aqui subindo, digamos que em degraus, né, então ela veio aqui, encontrou esse suporte, teve forças, encontrou essa resistência aqui, ficou drifting, né, ou seja, mais um degrau, encontrou forças aqui, continuou drifting, então ela vai subindo aí em degraus, né, onde ela encontra uma resistência, ela para, cria uma base, né, funda ali, estabelece uma base para tentar ter novos ganhos, né, então quebrando essa resistência, ela quebrou a resistência, ficou aqui fazendo o que era a antiga resistência, ficou fazendo a sua base, o seu suporte e voltou a ter esses ganhos. Então é basicamente isso aí mesmo. E se você gostou desse vídeo, você pode deixar o seu like, você pode compartilhar esse vídeo com seus amigos, seu compartilhamento é muito importante para o canal. Você que já vem compartilhando, muito obrigado pelo seu suporte é fundamental.
Deixe seus comentários, dica, sugestão, opinião, sempre bem-vindo. É isso aí, te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.